Estamos ao vivo, 8h15 da manhã. Namastê, galera, sejam bem-vindos, todo mundo for entrando. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Hoje nós vamos falar sobre como eu decidi fazer o caminho de Santiago de Compostela. Vamos fazer o caminho de Santiago. Isso, tá aí, já fixei o tema, o assunto, fixar comentário, estamos aqui. Vamos falar então hoje sobre o caminho de Santiago de Compostela. Nath, um dia vou explicar para vocês, para quem for ver esse vídeo no gravado, para quem for ver o vídeo no ao vivo, como eu decidi fazer o caminho de Santiago de Compostela e o porquê que eu decidi fazer o caminho de Santiago de Compostela. Mas eu quero deixar bem claro já desde o início que eu não sou historiador, eu não sou professor de história, esta não vai ser uma aula de história, vai ser apenas vamos compartilhar algumas experiências, algumas vivências, algumas crenças, né? Alguns aprendizados, algumas angústias, por que não? Então, é simplesmente isso essa live, tá? Para compartilhar um pouco e contar um pouco para vocês por que eu decidi fazer o caminho e de onde surgiu essa ideia, né, de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes, rapidinho. Assim, ó, eu vou... Galera, se vocês quiserem me ajudar, enviem essa live para todos os contatos que vocês têm aí. E assim vai chegando para mais pessoas e mais pessoas vão poder experienciar, né, compartilhar um pouco sobre o caminho de Santiago de Compostela. Tem um aviãozinho aqui embaixo, só pega esse aviãozinho aí e envia para as primeiras pessoas que aparecerem na lista. E aí a gente fala um pouco sobre essa peregrinação, que eu acho que é, sem dúvida, a peregrinação mais famosa do mundo, né, uma das mais, pelo menos, uma das mais importantes, que é o caminho de Santiago de Compostela. Diegão, a tia Mota também entrou. Que legal que vocês estão aqui. Obrigado. Vocês estão alegrando meu dia. Aqui já é quase 1h20 da tarde, tá? Aí no Brasil eu sei que tá cedão. Mas vamos... Aí, já travou. Não, tá rolando, né? Bom, galera, eu vou começar logo isso aí falando pra vocês que... Isso aí é ótimo, né? Vou começar essa live falando pra vocês por que eu decidi e como eu decidi fazer o caminho de Santiago de Compostela. Na verdade, eu já tenho esse desejo há muito tempo. Tá bonito, né? Cortei o cabelo hoje, ó. Cortei o cabelo, fiz a barba. Tudo pra fazer o caminho de Santiago como se deve fazer. E mais, eu decidi não cortar a barba, não cortar o cabelo durante todo esse tempo. Eu sei que não é tanto, né, se for pensar. Mas eu quero ver como vai ser a transformação, né? Tipo, de agora, assim, lisinho, carinha de bebê, até Tá certo que o filtro ajuda, né? Mas... até o final do caminho, né? Se tudo der certo, e vai dar certo até quando eu chegar em Santiago de Compostela. Mas então, contando para vocês, a ideia surgiu... Há muito tempo já eu tenho vontade de fazer o caminho de Santiago. E ela surgiu assim meio de última hora, foi de extrema última hora, que eu estava conversando com o meu brother, o Santi, que mora aqui comigo. Na verdade, eu moro com ele. Eu estava pensando em fazer o caminho em setembro. E aí, pela época do ano, porque já não é verão, né? O clima não é mais tão quente e tudo mais. E eu comentei com ele, eu falei, cara, vamos fazer em setembro? E ele disse, não, curtiu a ideia, disse, mas não, eu vou fazer em agosto. Aí eu, porra, agosto? Cara, agosto é verãozão? Ele, não, eu vou fazer em agosto. E aí, comprou a passagem. Só que eu queria fazer todo o trajeto, né? O trajeto francês, que eu já vou falar um pouco mais sobre a história do caminho de Santiago. Mas eu queria fazer o trajeto francês, que é o mais longo de todos. E ele não, ele queria fazer desde Burgos. Aí eu falei, tá, beleza, brother, faz desde Burgos, então eu vou fazer o caminho francês. E aí coincidiu que em agosto eu ia ter uma brecha, de certa forma, no trampo. O Léo tá aqui, meu sócio, ele sabe do que eu tô falando. Então, tipo, ia ter um momento que era um pouco mais light de trabalho, supostamente, né? A gente sabe que não vai ser, mas era para ser. Então, eu pensei, cara, quer saber? É o momento, vou fazer. Só que eu vou fazer o caminho inteiro.
E aí eu fui atrás de informações, e o caminho ele começa em Jean-Pierre. Ah, olha só, fugiu o nome da cidade aqui, mas ele começa num vilarejo na França, lá nos Pirineus, perto da fronteira com a Espanha, tá? Só que é uma função chegar até lá daqui de Barcelona. Tem que pegar trem até Pamplona ou até Bilbao, depois de lá pegar um outro ônibus ou alugar um carro. É uma função. E eu pensei, cara, quer saber? São 3 dias de caminhada dessa cidadezinha nos Pirineus até Pamplona. Eu pensei, quer saber? Eu vou até Pamplona, pego o trem em Pamplona, pego Barcelona-Pamplona e tchau, começa o caminho ali, tá tudo certo. E aí eu decidi fazer em Pamplona. Decidi fazer antes, eu vou começar antes para encontrar o Santi, esse meu amigo, no dia 19 em Burgos. Essa era a ideia inicial, tá? Mas aí aconteceram alguns problemas aí, né? Não vou falar problemas, não é a palavra, alguns empecilhos que tiveram que me fizeram adiar a viagem em uma semana. Então eu deveria ter começado já no domingo para dar tempo de encontrar o Santi em Burgos no dia 19. Provavelmente não vai rolar, porque de Pamplona até Burgos são 10 dias, mais ou menos, de caminhada, né? Se tudo correr bem. Mas aí foi basicamente isso, eu decidi fazer o caminho ali, de Pamplona e tal. Eu defini ontem mesmo eu comprei as passagens de Barcelona para Pamplona, eu até tenho que ir lá, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso aqui também, mas eu tenho que ir lá definir algumas datas, tenho que me registrar, porque para fazer o caminho tu precisa te registrar, né, e tudo mais, fazer uma carteirinha de peregrinação, então eu tenho que ir lá fazer isso hoje, porque ontem eu defini realmente a data, defini a passagem, comprei as passagens e resolvi fazer. Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui é a carteirinha de peregrinação, tá? Que tu faz um registro, que tu vai fazer a peregrinação oficial e eles te dão essa carteirinha. Como vocês podem ver, não sei se vocês vão conseguir ver, a minha tá aqui com a data de 8 de agosto, né? Que era o dia que eu deveria ter começado, no dia 8 de agosto, desde Pamplona. Legal dessa carteirinha é que aqui, ó, tem esses espaços em branco, estão vendo? Então, cada vilarejo que tu for passando, eles vão te dando um carimbo, um seio, né? Como se diz em espanhol, vão te dando um carimbo, até tu chegar em Santiago de Compostela, até tu chegar na Catedral de Santiago, e aqui finalmente vem o último selo, que aí tu tá registrado como um peregrino no caminho de Santiago de Compostela, né? Então eu tenho que ir lá trocar minha carteirinha daqui a pouco. Muitas pessoas me perguntaram na caixinha que eu deixei nos stories ontem sobre o caminho, né? Tipo assim, qual é o melhor caminho, onde começa oficialmente o caminho, qual é o mais light, qual é o melhor de todos. E eu vou dizer o seguinte, cara, melhor primeiro para mim não existe. Eu acho que melhor é uma palavra muito relativa, vai de qualquer pessoa. Existem diversos caminhos de Santiago de Compostela, tá? Existem inúmeros, vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Todos esses são caminhos de Santiago de Compostela. Todas estas são rotas do caminho de Santiago. Existem diversos trajetos dentro da própria Espanha. Existe o trajeto português, que vai desde Lisboa, mais abaixo do que Lisboa, vai desde Irum. Não, isso eu estou olhando outra coisa. Peraí, cadê o caminho português? Aqui, ó, vai desde Lagos, tem um caminho que vai desde Faros, no sul de Portugal. Então, cara, tem um caminho inglês. O caminho francês, que é o que eu vou fazer, ele é, por assim dizer, o mais famoso, né? Ele é, por assim dizer, o mais divulgado. E eu já vou falar para vocês, quando entrar na parte da história, o porquê disso, né? Mas, então é isso. Eu acho que o caminho vai de cada um, né? A última cidade que tu pode pegar o selo, né? Pegar essa carteirinha, te registrar como peregrino e ganhar o selo é Sarriá, que fica a mais ou menos 100 km de Santiago de Compostela. Então esse trajeto aí de Sarriá até Santiago seria, assim, por assim dizer, o mais light, o mais tranquilo de fazer e dura 6 dias. Tá? Mais ou menos, numa média, né? Se tudo correr bem, são 6 dias. O trajeto que eu vou fazer, que é o de Pamplona, são 30 etapas, ok? 30 etapas. Isso quer dizer que são basicamente 30 dias caminhando, porque, né? Não é difícil, mas uma etapa são um dia. Cada etapa tem, em média,
uns 20 quilômetros. 20, 25, tem dias que é 29, tem outros que é um pouco menos, mas tá aí, na faixa de 20 quilômetros. O que eu ia falar que eu até esqueci? Ah, não, então é isso, é um mês o trajeto e se tudo der certo, né? Obviamente, a gente sabe que uma coisa é caminhar na cidade, certo? Por mais que a gente caminhe, sei lá, 10, 15 quilômetros dentro da cidade, outra coisa é caminhar no meio do mato, embaixo de chuva, desviando de pedras ou não sei o que, subindo o morro, descendo o morro, com uma mochila pesada, né? A parada muda, mas tudo bem, faz parte do desafio, né? Deixa eu só... Cara, galera, sejam todos muito bem-vindos, olha, buenos dias, grande Steven, meu brother, como tu tá, meu irmão? E aí, galera, eu quero saber de vocês, já falei um pouco de como surgiu a minha ideia, do que eu vou fazer. Eu acho que eu não falei, né, mas amanhã, então, eu pego o trem Barcelona-Pamplona, mas tava muito caro, para vocês terem uma ideia, tava 50 euros, mais um hostel que eu ia ter que pagar caríssimo, porque como o trem chegava tarde em Pamplona, estava na média de 100 euros, assim, um hotel, eu tinha que pegar um hotel, porque os hostels, o check-in é só até as 8 ou até as 9, e o meu trem chegava pelas 11 e pouco, então não rolava. E aí eu pensei, cara, vou ter que gastar 150 euros numa merda, né? Uma merda não, por assim dizer, mas tipo assim, nessa primeira viagem, no primeiro dia, já vou gastar 150 euros, caralho. E aí eu pensei, não pode ser, tem alguma coisa errada. Aí eu fui pesquisar e achei um trem que eu vou fazer amanhã de manhã, sai às 5 horas da manhã, eu faço Barcelona-Saragoça, que custou 12 euros. Depois eu faço Saragoça-Pamplona, que custou 18 euros. Então, no total, eu paguei 30, né? E só Barcelona-Pamplona direto seria 47, quase 50, mais umas taxas. Então, eu paguei 30 e o hostel eu consegui por 13 euros. Tá? Então, no total, aí eu vou pagar, nessa primeira etapa, né? Nesse primeiro dia, eu vou pagar 43 euros de trem, a viagem de trem de Barcelona e um hostel lá em Pamplona. Ou seja, saiu bem barato, até por isso que eu decidi fazer também nessa quinta. Deixa eu tomar um gole aqui do meu cafezinho. Relação de acomodação, catedral, 132 quilômetros, ó, isso aí, em 5 dias. Isso, de Sarriá. Fica ali na média, né, 100 e poucos quilômetros. Tá. Eu até me perdi no que eu ia dizer, galera. Vocês querem escutar um pouco da história, do porquê surgiu, de onde surgiu o Caminho de Santiago? Comentem para mim no chat, eu quero saber se vocês querem saber de onde surgiu essa história do Caminho de Santiago de Compostela. ¿Qué trayecto has hecho? Yo no he hecho ninguno todavía. Yo voy a hacer el camino francés, que es el que sale, pero voy a salir desde Pamplona. O sea, hago Pamplona, Santiago de Compostela. Pero hago el camino francés. Bom, então, já que ninguém comenta no chat, você está dando aí. Eu disse que sim, então vamos fazer. Sim, queremos. Vamos falar sobre a história do Caminho de Santiago. E assim, ó, cara, a gente não tem como falar do Caminho de Santiago, do atual Caminho de Santiago apenas, né? A gente precisa voltar no tempo, a gente precisa voltar a pelo menos 2000 anos atrás, porque o Caminho de Santiago começa a partir da tradição evangelizadora de um dos 12 apóstolos de Jesus, chamado de Santiago o Maior, né? Santiago o Maior. Eu não vou entrar muito na história do Santiago em si, do apóstolo Santiago em si, porque eu não sei a história dele, tá? Eu vou contar para vocês apenas o que eu sei. Então, como eu falei no início da live, eu não sou um historiador, eu não sou um professor de história, então eu não estou aqui para dar aula para ninguém, eu estou simplesmente compartilhando um conhecimento que eu obtive através de estudos e leituras, mas se tiver alguma brecha, algum erro, que provavelmente tenha nessa história, sou totalmente aberto a aprender e descobrir coisas novas, certo? Mas, digamos que depois da morte de Jesus, o Santiago, ele fez parte, né, da igreja primitiva, lá dos primórdios da igreja, e foi incumbido a ele, existe essa palavra, né? Foi encarregado a ele
a evangelização do território da Espanha, tá? E ele estava vindo para a Espanha e teve que voltar para Jerusalém para acompanhar a Virgem Maria no leito de morte dela, ok? Então, quando ele voltou para Jerusalém, ele foi capturado, ele foi torturado e ele foi decapitado por, como era, Herodes, tá? Ele foi decapitado por Herodes, porque supostamente ele teria descumprido uma ordem de não evangelização ou de não predicação do cristianismo, tá? Então ele foi decapitado. E aí começa a lenda, né? Aí onde começa a rezar a lenda que os discípulos do Santiago, chamados de Anastácio e Teodoro, né? Um beijo pro meu sobrinho Teodoro, que eu sei que ele não está vendo essa live, mas se ele ver em algum momento, eles fugiram de Jerusalém com os restos mortais do apóstolo Santiago em um barco e foram até uma cidadezinha, um povoadinho chamado Finisterrae, que atualmente se chama Finisterre, na Galícia, no litoral da Galícia, no norte da Espanha, tá? De lá, para quem não sabe onde é que fica a Galícia, ela fica ao norte de Portugal, tá? Bem no norte da Espanha, ao norte de Portugal, perto da fronteira com Portugal. De lá, o Atanásio, eu sempre fico com Anastácio na cabeça, mas não é, Atanásio, e o Teodoro foram até um vilarejo chamado... Peraí, deixa eu colar aqui que eu não lembro o nome do vilarejo. Eles foram até Ilha Flávia, tá? De lá, de Finisterrae, eles foram até Ilha Flávia, e de Ilha Flávia eles pegaram uma carroça e foram até uns campos que chamavam Libredon. Tá? Quando eles chegaram nesses campos de Libredon, os bois, né, que puxavam a carroça, eles simplesmente se negaram a continuar o caminho. Eles pararam e disseram, não, aqui a gente fica, tchau pra ti, um beijo, e daqui a gente não sai. Os dois entenderam isso como um sinal, tá? Sinal de Deus e tudo mais, e decidiram então enterrar os restos mortais do apóstolo Santiago ali. Construíram uma capela, fizeram toda a estrutura, né? Uma capela romana, um sepulcro romano, e enterraram o apóstolo Santiago. O tempo passou e 800 anos depois, um eremita chamado Pelaio, viu no horizonte umas luzes, assim, ele teria visto um resplendor no horizonte, no meio do campo, e ele foi investigar o que era, né? Ele viu, achou estranho aquelas luzes, e ele foi investigar. Aí quando ele chegou lá, ele encontrou um sepulcro romano, antigo. Pensa, isso foram 800 anos depois, então a gente está falando de 800 e pouco depois de Cristo, tá? Ele encontrou esse sepulcro romano e foi correndo até Ilha Flávia, lembra que eu falei do povoado de Ilha Flávia, para avisar para avisar o bispo da igreja que ele tinha encontrado algumas ruínas romanas e tal. O bispo foi junto com ele, eles foram com uma equipe buscar para ver o que ele tinha encontrado. Chegando lá, eles começaram a escavar e eles se deram conta de que não era apenas um sepulcro, mas 3 sepulcros, além de um altar. Okay? Então tinha 3 sepulcros e um altar. Dentro de um desses sepulcros, eles encontraram um esqueleto de um homem decapitado com a cabeça debaixo do braço. Tipo assim, o cara estava segurando a cabeça dele. E do lado desse esqueleto estava escrito exatamente: aqui jaz Santiago, filho de Zebedeu e Salomé. Sacou? Então naquele momento ali, o bispo de Ilha Flávia, que se chamava, naquele momento, chamava Teodomiro, ele disse, cara, são os restos mortais do apóstolo Santiago, tá? E agora vem uma parada, ou seja, do apóstolo Santiago, né? Os restos mortais em um dos sepulcros, e nos outros 2 estavam o Anastácio e o Teodoro, que eram os discípulos do apóstolo Santiago. Ficou claro? Ficou, né? Acho que ficou claro essa parte. Tá? E outra parada bem curiosa nesse momento é que nem eu falei para vocês, o Pelaio, o eremita Pelaio, ele viu esse resplendor, essas luzes, no meio do campo, certo? Então aquela região ali, onde ele encontrou os sepulcros, ficou conhecida, passou a ser chamada de Campus Stellae. Olha, presta atenção nisso. Ela passou a ser chamada de Campus Stellae, que quer dizer
campo de estrelas, tá? E atualmente, esse lugar, eu acho que vocês já se deram conta, né, do que é esse lugar, de onde é esse lugar, porque atualmente esse lugar é a cidade de Compostela, tá ligado? Aqui, ó, Campus Stellae, Compostela, tá ligado? Eu acho essa parada muito, muito curiosa. Mas voltando para a nossa história, a notícia, né, do achado dos restos mortais do apóstolo Santiago voaram, né, pela Europa, obviamente. Não tinha redes sociais naquela época, mas mesmo assim as notícias voavam. E ela chegou até o rei Alfonso II el Casto, tá? E aí ele, ficou curioso com essa história e ele decidiu averiguar os próprios olhos para ver se isso realmente era verdade, né, do que eles estavam falando realmente era verdade. E ele saiu da cidade de Oviedo, no norte da Espanha, até Campus Stellae, né, no caso, que fica ali perto de Iraflávia, até o sepulcro do apóstolo Santiago. Quando ele chegou lá, ele viu que realmente era, né, aquela comoção toda. Então, ele mandou construir uma capela, uma pequena capela naquele local ali. Esse trajeto de Oviedo, que o rei Alfonso II fez, de Oviedo até Campus Stellae, ficou conhecido como a rota primitiva, tá? Porque foi o primeiro trajeto feito, foi a primeira peregrinação, por assim dizer, para... Desculpa, galera. Foi a primeira peregrinação para ver os restos mortais do apóstolo Santiago. Entenderam? Ai, não consegui fixar o meu comentário aqui, agora que eu vi. Essa live ficou sem título, mas azar. Bom, não tem problema, segue o baile aqui, né? Mas enfim, aí voltando para a história, o rei Alfonso II, ele mandou construir uma capela, né, para proteger ali o sepulcro. E com o passar do tempo, né, foram recebendo cada vez mais e mais peregrinos, gente vindo de toda a Europa para visitar os restos mortais do Santiago e aquela coisa toda. E a capela foi crescendo para receber cada vez mais peregrinos e se tornou o que é hoje a Catedral de Santiago de Compostela, tá? O tempo passou e durante a Idade Média o caminho de Santiago ele caiu no esquecimento, ele ficou completamente abandonado por diversos motivos, tá? Um deles é a peste negra no século XIV, que dizimou boa parte da população da Europa. Depois disso teve a Reforma Protestante, né? Governada, eu ia dizer, não, liderada por Martinho Lutero, que reformou toda a igreja, toda a visão do cristianismo. E uma coisa curiosa é que o próprio Martinho Lutero dizia que os restos mortais do apóstolo Santiago poderiam ser... ele falava com extremo desdém sobre isso, na verdade, e ele dizia que os restos mortais do apóstolo Santiago poderiam ser restos mortais de um cachorro ou de um cavalo, tá ligado? Então, por diversos motivos, o caminho ficou abandonado, ficou esquecido. Até que... fora, claro, tiveram guerras, tiveram invasões, teve uma guerra dos cristãos contra os muçulmanos, né? E aí até que os cristãos conseguiram estabelecer uma fronteira segura ali para os peregrinos poderem passar e tal, mas tiveram muitos problemas, né, na Idade Média e tudo mais. E enfim, aconteceram diversas coisas para que o caminho caísse no esquecimento, até que na metade do século XIX... Na metade do século XX, um homem chamado, cadê o nome dele? Elias Valinha San Pedro, que era um padre, ele resolveu revitalizar e restaurar o caminho de Santiago desde a França. Então esse cara, o Elias Valinha San Pedro, foi o responsável, e ele é considerado hoje como o grande impulsor do caminho de Santiago, como a gente conhece hoje no século XXI, porque ele foi o cara responsável por demarcar o trajeto desde a França até Santiago com aquelas famosas setas amarelas, né? Tem umas setinhas amarelas, quem for pesquisar Caminho de Santiago
aí no Google, sei lá, tem umas setinhas amarela ou a concha, né? Que é essa conchinha aqui. Então, tipo assim, ao longo de todo o caminho, o Valinha, o padre Valinha foi o responsável por revitalizar o caminho de Santiago e remarcar todo ele. E hoje em dia é extremamente fácil fazer o caminho, porque ele está super bem demarcado. Eu falo fácil no sentido de se localizar, de localização, ok? Não estou dizendo que o caminho, que o caminhar seja fácil. Então, essa é um pouco da história do Caminho de Santiago, de como surgiu, né, essa peregrinação. E é isso, galera. Eu acho que eu já falei mais ou menos tudo que eu queria falar para vocês hoje. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade sobre isso. Eu vou falar para vocês. A minha ideia é a seguinte: eu saio amanhã. Amanhã eu vou para Pamplona. Aí eu fico um dia em Pamplona. E depois, na sexta-feira, eu começo o Caminho de Santiago. Eu pretendo fazer lives todos os dias para falar sobre o trajeto. Pretendo postar fotos e vídeos todos os dias para ir informando você sobre o trajeto. Pode ser que em algum momento isso não aconteça, né? E tá tudo bem, faz parte. Pode ser que em algum vilarejo eu não consiga acesso à internet. Pode ser que um dia eu esteja realmente muito cansado. Mas eu me comprometo a compartilhar o máximo de informações possíveis que eu vá recolhendo pelo caminho. Repito, eu não sou historiador, eu não estou dando aula de história, mas eu gosto muito desses assuntos, então eu vou aprender muito no caminho e tudo que eu for aprendendo eu pretendo compartilhar com vocês. Então quem quiser me acompanhar nessa jornada será extremamente bem-vindo. Chuva de wallpaper, sim, só de paisagens, né? Tá, galera? Então, essa live, na verdade, foi só para compartilhar com vocês esse primeiro momento, né? De como foi a minha decisão de começar o caminho. E a partir de agora, a partir de sexta-feira, eu quero começar a fazer lives um pouquinho mais profundas sobre o caminho, né? De como vai ser essa caminhada, de como vai ser essa peregrinação. Repetindo, que eu não sei se eu falei no início da live, mas alguém me perguntou nas caixinhas que eu abri ontem nos stories. Desde Pamplona, eu vou fazer desde Pamplona até Santiago, são 665 quilômetros, mais ou menos, tá? Mais ou menos, depende de onde estiver o meu hostel. Mas são aí na faixa de 670 a 665 quilômetros. Em princípio, são 30 etapas, que seriam 30 dias, se tudo correr bem, e vai correr bem, né? E eu caminhar todos esses dias, tá? A ideia é chegar lá. Mas, como eu falei também num post esses dias, eu estou extremamente aberto para o que o universo vai me apresentar. Eu não vou me cobrar em nenhum momento. Eu sei que eu não tenho o preparo físico de um atleta. Ninguém de nós, na verdade, está acostumado a caminhar 20, 25 quilômetros por dia com uma mochila pesada. Ninguém está acostumado a fazer isso. Então eu espero que o meu organismo, que o meu corpo aceite bem esse desafio. O mental, eu acredito que eu esteja mais preparado, mas a gente nunca sabe até começar, né? Então, eu estou aberto para o que for acontecer. Se acontecer de eu não fizer, tá tudo bem. Não consegui chegar até o final, tá tudo bem. Mas eu pretendo chegar. E, obviamente, sempre escutando as limitações do meu corpo e da minha mente. Né? Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Vamos seguindo junto nessa viagem. Sempre que vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, algo que vocês queiram saber sobre o Caminho de Santiago, comentem. Me escrevam. Vou ficar super feliz de receber as mensagens de vocês, de poder compartilhar com vocês. E lembrando, sempre vou procurar fazer lives todos os dias, assim que eu chegar nos vilarejos, ou assim que eu tiver a fim de fazer. Não, porque de repente eu vou chegar cansado pra caralho e aí não rola, né? Mas é isso aí, tá? Boa viagem, obrigado, vai com tudo, obrigado, vamos junto, vamos pra cima, tá? Muita água com certeza, muita água com certeza. E é isso.
Obrigado por estarem aqui comigo, obrigado por compartilharem esse momento comigo. Foi uma live rapidinha, né? Que foi um pouco mais de meia horinha? Meia horinha, né? Estamos aqui. Vocês têm alguma pergunta, galera, que vocês queiram saber? Alguma curiosidade? Alguém que já fez o caminho? Eu sei que a Júlia já fez, né? Que ela me escreveu esses dias, eu tô ligado que ela já fez. Mais alguém aqui que tá na live já fez, ou queiram saber alguma coisa? Outro dado curioso, cara, que eu pesquisei hoje de manhã. Sabiam que apenas por ser, né, o trajeto francês, ele começa na França, mas 99% dele, praticamente, é dentro da Espanha, né? E Santiago de Compostela é dentro da Espanha. Só que tem um dado curioso, é que só 10% das pessoas que fazem o caminho de Santiago são espanhóis. Olha que louco, né? 10%, o resto, 90%, são estrangeiros. A grande maioria desses estrangeiros são europeus, né? Ingleses, italianos, franceses, alemães, portugueses e tal. Mas apenas 10% espanhóis. Eu achei essa parada bem curiosa. Você vai acampar ou ficar em acomodação? Eu não tenho barraca, não estava a fim de comprar barraca, não comprei barraca. E a minha ideia é ficar em acomodação. Se surgir de eu ter que dormir na rua um dia, eu durmo, não tem problema, já fiz isso mais de uma vez. Então, mas não é a ideia é acomodação. Fiz 30 km por dia. Olha só. Pois é, Cami, tu fez 30. Pelos meus cálculos, assim, pelo meu trajeto que a gente vai fazer, pelas etapas que a gente vai fazer, é uma média de 20 km por dia, tá? Até para dar uma suavizada também, para poder curtir um pouco mais. Então, 20 km por dia vai dar uns 30 dias, assim, mais ou menos. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente encerra por aqui hoje. E é isso, galera. Outra coisa que eu vou lembrando as coisas, assim, né? Minha cabeça funciona assim. Mas a partir de agora, meu Instagram ele tem uns selos, tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que se vocês tiverem a fim de contribuir com a jornada desse peregrino, vocês podem me ajudar com selos aqui no Instagram, tá? Doando aquilo que vocês quiserem doar, aquilo que vocês puderem, para me incentivar a fazer essa jornada ainda mais feliz, né? E é isso aí, eu não tô ligado onde aparecem os selos, mas vocês devem estar vendo alguma parte da tela aqui, onde aparece, é só fazer ali, clicar ali e fazer uma doação para essa pessoa que vos fala. Fechou? Galera, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui hoje, nessa live rapidinha, e a gente vai se vendo aí então ao longo da jornada, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês e tamo junto, vou informando vocês. Falou, paz. Vamos desligar aqui.